A gente falou agora há pouco sobre a reação do Lula. É interessante ver como a direita começa a se posicionar nas redes sociais também em relação ao que aconteceu na França. Ele que vem falando bastante, Josias, até já citou algumas vezes aqui, o Ciro Nogueira, né, o senador. E ele escreveu nas suas redes sociais, falando inclusive que o que aconteceu lá na França é um recado para a direita. Ele fez um textão, né, as eleições da França, eles são para o Brasil. As eleições para a França deixam uma lição pedagógica para todo o mundo e o Brasil. E aí ele começa a falar da situação do Brasil, acho que vale aqui o encerramento da fala dele, quando ele diz: a esquerda também deve aprender com o dia de hoje. Ganhou, mas não é majoritária. Foi a vitória da derrota. Olha que interessante, foi a vitória da derrota ou a derrota da vitória. Quando os extremos se enfrentam, a fragmentação triunfa e as diferenças sobressaem, como deve ser. Mas, para a direita tão crítica e impiedosa com os seus próprios, fica o recado. Qual é o recado, hein, Josias? Que fica, como que a gente interpreta aí, como a direita brasileira reage ao resultado da França deste domingo? Eles viram um êxito escorrendo por entre os dedos, né, Fabiola? No final de semana passado, estavam celebrando o avanço da extrema-direita na França. O próprio Ciro Nogueira fez uma postagem realçando esse avanço, lembrando que a extrema-direita já tinha também conquistado um bom número de cadeiras no Parlamento Europeu. E o que ele está dizendo agora, olha, se a gente não se cuidar, eles nos derrotam, porque eles se entendem e nos derrotam. E a minha sensação, Fabiola, é de que o próprio Lula precisa retirar desse resultado da eleição na França as suas lições, porque o Lula, ele correu às redes sociais, ali manifestou a sua felicidade com essa demonstração de grandeza, maturidade, segundo ele escreveu nas redes sociais, né, das forças políticas na França. Agora, o Lula, ele foi eleito por uma frente ampla e, no seu governo, ele não está levando em conta a opinião dessa frente ampla. Ele está conduzindo um governo do monólogo. Então, ele enaltece o diálogo na França, mas ele governa segundo os seus próprios critérios, sem levar em conta aqueles que se uniram a ele em 2022 para permitir que ele chegasse ao Palácio do Planalto pela terceira vez. Em outubro de 2022, quando o Lula derrotou a ultradireita representada pelo Bolsonaro, ele recebeu cumprimentos dos principais líderes do mundo. E um dos primeiros a felicitar o Lula foi justamente o Emmanuel Macron. E o Lula talvez tenha interpretado essas palmas internacionais como um reconhecimento pessoal, o que é uma meia-verdade. Porque, assim como um pedaço do eleitorado brasileiro, o que o mundo estava aplaudindo naquele momento era a retirada do Bolsonaro do poder, né? Então, ocorre alguma coisa muito semelhante agora com o Macron. O Macron contribuiu decisivamente para impedir que a ultradireita obtivesse maioria no legislativo. As digitais do Macron estão lá nessa coligação antifascista que se formou e que teve êxito no final de semana. Mas o Macron também não pode ficar soltando fogos. Quem venceu foi a esquerda, que obteve o maior número de cadeiras no legislativo. O centro liberal do Macron ficou em segundo lugar. Então, a presidência dele foi reprovada nas urnas nesse final de semana. Então, como disse antes, a ultradireita francesa levou uma paulada, mas não está morta. Então, a divisão de votos produziu ali essa pulverização. E no Brasil também o bolsonarismo respira ainda. Então, a vitória do Lula, por pequena margem, lá em 2022, ela foi assegurada pela parcela do eleitorado que votou em defesa do Estado Democrático de Direito. Então, essa frente ampla que se formou para eleger o Lula, ela não está sendo levada em conta na condução do governo. Então, o Lula está lá no seu terceiro mandato, fica feliz com as demonstrações de grandeza e maturidade dos outros, em defesa da democracia, mas ele está conduzindo o governo do monólogo. Então, em 2026, a força de um bolsonarismo em versão hipoteticamente light, representada aí por alguém como o Tarcísio de Freitas, mas carregando todo aquele rastro pegajoso do bolsonarismo, a força dessa gente depende basicamente do desempenho do Lula. Então, o Lula também precisa aprender com o que aconteceu na França. Talvez ele tenha que olhar as opiniões
daquelas forças que o elegeram lá em 2022. Então tem lição para todo mundo aí, Fabiola, nesse resultado da É. Europa. E está tudo em suspenso. 2026 no Brasil, 2027 na França, o jogo está em aberto ainda. É, ô Thales, você sabe que tem muita gente aqui no nosso chat puxando aí a sardinha pro Lula, falando, olha, essa coisa da união, essa frente democrática, o Lula deu exemplo nas eleições de 2022. Só que não é fácil governar com o Centrão, tá dizendo aqui o Bruno Ribeiro. Lula tá tentando, mas não tá fácil. Mas tem lá, do lado dele, Geraldo Alckmin, Simone Tebet. Será que a França não se inspirou em Lula? O pessoal já força até aqui, ó. Ô Thales, o que você acha aí até dessa declaração do Ciro Nogueira, né? Você que também o conhece bem, ele falando, ó, é uma lição para a esquerda e para a direita, o que aconteceu na França. Pois é, esse post do Ciro Nogueira, eu acho que é um recado muito direto para o bolsonarismo. Ele fala ali, olha, mas para a direita, tão crítica e impiedosa com os seus próprios, fica o recado. E qual é o recado? O recado, logo no início do post, ele disse: os setores extremistas no Brasil, os setores mais vigorosos da direita ainda imaginam que podem sozinhos ser referendados pela vontade popular. Mas o povo brasileiro não é de extremismo. E eu creio que isso tem um pouco a ver com, por exemplo, o Carlos Bolsonaro, que soltou um post, eu acho que ontem, é, reclamando do pai ter se permitido fotografar com o Nicolas Ferreira e os filhos do Nicolas. O pai e a Michele permitiram fotografar com o Nicolas, deputado, e o filho dele, a esposa, e o Carlos Bolsonaro dizendo: não se fotografa com o meu filho que ele teve lá, com aquela ex-funcionária do Palácio do Planalto. Quer dizer, é raivosa a extrema-direita. E o Ciro Nogueira tá dando um sinal: olha, gente, esse tipo de divisão, de tratamento raivoso com quem não é seu, e o Carlos está muito nessa linha. Ó, eu até Olha, abri aqui, Thales, para que a nossa audiência também possa ver. Você sabe que curioso, eu estava vendo essa foto agora, estava tentando decifrar a bronca do Carlos Bolsonaro. Eu acho que isso aí foi no evento aí, né, do CEPAC no final de semana. Bolsonaro tá com a filhinha do Nicolas Ferreira, com a esposa dele e com Michele Bolsonaro. E aí o Carlos Bolsonaro, ele escreve lá, o Nicolas fala no colo do ex mais amado do Brasil. E aí o Carlos Bolsonaro comenta: legal o cara fazer isso com a sua filha e com a minha não. De qualquer forma, parabéns sempre, grande Nicolas. Bom, a gente sabe que tem um lance aí, né, da Michele Bolsonaro com o Carlos Bolsonaro. Até eu conversando com pessoas próximas ali, diz que realmente não existe uma relação entre eles e aí tem sempre esse confronto, né? Não sei se Bolsonaro, o pai, não pega a netinha no colo, né? Não sei nem se é netinha ou netinho. Esse filho do Carlos Bolsonaro ou filha, a gente não tem muitos detalhes, mas pelo jeito o Bolsonaro não pegou no colo e ele fez esse comentário raivoso, como você disse, né, Thales? isso é que o Ciro Nogueira está dizendo: olha, tem que parar com esse tipo de agressão entre a gente. Qualquer coisa que seja diferente dos filhos dele, dos irmãos dele, o Carlos Bolsonaro sai batendo. Ele outro dia bateu no Tarcísio, inclusive. Por quê? Porque esse pessoal que está aí pensando em ser herdeiro do bolsonarismo, não sei o quê, ele não está admitindo esses outros caminhos. E o que o Ciro Nogueira está dizendo: olha, gente, assim não vai dar, não vai dar. Eles têm um entendimento, a família Bolsonaro tem um entendimento muito fechado de para onde vai o caminho. Vamos jogar todas as fichas agora na tentativa de ter uma anistia para o Bolsonaro, de ele conseguir ser candidato em 2026, tanto que o Bolsonaro falou lá nesse evento em Santa Catarina, que a força toda é para eleger senadores, porque ele acha que ainda é possível o Senado votar em impeachment de ministros do STF e eleger novos
membros para o STF, ou o Congresso aprovar a anistia para ele, caso ele seja preso. Quer dizer, ele está voltado, o bolsonarismo está voltado para a reeleição do Bolsonaro, para a nova eleição do Bolsonaro, o que vai deixar a direita começar a ficar, peraí, será que tem espaço aí para gente? É o que tá, é como eu entendo esse recado do Cid Nogueira.